Boa noite, Brasil, boa noite, Carlos aqui da Taniguchi Relógios, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relógios. É lógico, é isso mesmo. Então, hoje o tema é relógio prova d'água, relógio resistente à água, é isso mesmo. A grande maioria das pessoas que vêm à loja para comprar um relógio, uma das perguntas que eu mais escuto é: esse relógio é prova d'água? Tá? Então vamos entender um pouquinho sobre o assunto, tá? Até o começo do século passado, lá pelos anos de 1920, 1930, não existia relógio de prova d'água e a gente não tem um histórico para te dizer quem que inventou o relógio prova d'água ou quem que criou o primeiro relógio prova d'água do mundo. Mas quem cobra o posto é, lógico, a Rolex. A Rolex cobra o posto dela pela invenção do Rolex Oyster, isso mesmo, 1926. E esse relógio tem uma coisa interessante, porque a Rolex, ela ficou sabendo que uma mulher ia tentar atravessar o Canal da Mancha, e eles pegaram e mandaram um relógio desse para ela, para que ela usasse no pulso durante a travessia. E além dele ter sido considerado o primeiro relógio prova d'água, ele foi o primeiro a atravessar o Canal da Mancha também, no braço de uma mulher. Então são duas histórias assim, muito interessantes, e a Rolex tem muito disso. Eles gostam muito de casar essa experiência profissional juntamente com o relógio. No caso, Jacques Cousteau sempre usou Rolex, porque a Rolex sempre mandava um reloginho para ele, e ele foi muito conhecido por conta disso. Tem muitos outros, nosso querido agente 007, isso mesmo, o James Bond, interpretado por Sean Connery também, criou a moda do relógio Submariner com um fraque lá, que segundo algumas pessoas dizem que os costureiros de alta costura se reviravam no túmulo quando viam o James Bond com um relógio Submariner e de terno e gravata, de black tie, isso mesmo. Então a Rolex tem vários assuntos nesse ponto, e ela é considerada por alguns, tá? E existem algumas controvérsias e tudo mais, mas a grande maioria acredita que a Oyster seja o primeiro relógio prova d'água do mundo, certo? Outra coisa interessante é que, se vocês olharem os relógios antes da década de 70, tá? Os relógios da década de 60, como esse modelinho aqui, ó. Esse modelinho aqui é um modelo da década de 60. Vou tentar mostrar para vocês, não sei se vai ser possível visualizar, mas ele não vem escrito water resistant, ele vem escrito waterproof, ou seja, prova d'água, certo? Até então, até a década de 70, poderia-se usar o termo prova d'água. Só que existia vários níveis de prova d'água, e para especificar um pouquinho mais, eles criaram o termo water resistant, ou resistente à água, ou resistência à água, e fizeram uma classificação de resistências. É lógico que você não poderia colocar um relógio simplesmente aprovado para respingos para fazer um mergulho profundo. Isso aí seria inviável. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma série de categorias, tá? Para que as pessoas, na hora que comprassem um relógio, soubessem exatamente até onde elas poderiam usar o relógio para molhar o relógio, tá? Então cada empresa ela segue um manual criado pelas indústrias relojoeiras, porém cada uma faz as suas delimitações para os seus relógios. O que eu tenho aqui são as delimitações que eles criaram para Oriente Seiko, tá? Então, por exemplo, quando você tem um relógio de 3 ATMs, tá? 3 ATMs ou 30 metros, tá? Suporta respingos de água, isso mesmo. Então, se você for lavar uma mão, tomar uma chuva, não tem problema nenhum que não vai entrar água, tá? Então, agora, quando você pega esses modelinhos de 30 metros, eles não foram feitos exatamente para molhar. Então, geralmente, são utilizados em relógios assim, estilo... Na Oriente e na Seiko são utilizados em relógios no estilo mais social, no estilo mais feminino. Os modelos femininos, a maioria deles são 30 metros. Então, tome cuidado na hora de comprar um relógio mais social, que geralmente são 30 ou 50 metros, tá? O de 5 ATM ou 50 metros permite que você tenha um contato um pouquinho maior com a água, porém, a gente pede que geralmente que evite mergulhos, tá? Evite mergulhos, porque a pressão da água no mergulho é muito maior. Apesar de que eu já testei alguns relógios de 50 metros, a gente colocou dentro de uma piscina, a gente já colocou dentro de um balde, a gente colocou dentro de um frasco e nunca entrou água.
Qual é a diferença? A diferença é o impacto. Então, se você pegar um relógio e calmamente colocar ele dentro da água, dificilmente vai entrar água. Mas se você pegar e der um pulo como é que fala? Dar um mergulho de bico, de ponta, bater no relógio de frente com a água aqui, é lógico que vai forçar e vai começar a entrar água, sim, porque a pressão da água é muito grande na hora do impacto. Então, por isso, pode vir a entrar água sim. Então, a gente não aconselha os relógios de 50 metros a adentrarem em mergulho, tá? Os de 100 metros, eles até permitem que você faça esse tipo de mergulho em piscinas, em coisas rasas assim, porém não mergulhos profundos, tá? Então os de 100 metros ou 10 ATMs, eles são muito mais vedados e a grande maioria da linha Seiko, eles vêm para 10 ATMs ou 100 metros, tá? Só que esses modelos aí de 100 metros têm um percalço muito interessante. Eu vi alguns modelos de relógio quartzo, tá? Relógios quartzo que tem cronógrafo. Esses modelos eu não aconselho, apesar de estar escrito 100 metros, eu particularmente, tá? Isso é uma visão minha, tá? Não da fábrica. A fábrica diz que 100 metros você pode, mas eu, por experiência própria, não aconselho meus clientes a utilizarem eles em mergulho. Uma porque o botão os botões do relógio são móveis, então com a pressão da água ele pode mover e realmente pode entrar água pelo botão. Isso aí já foi fato comprovado aqui na minha loja, realmente entra água se você tiver uma movimentação do botão na hora de um mergulho, tá? E os de 20 ATMs, né? Ou 200 metros, esses seriam os realmente aprovados para mergulho. Esses modelos aí, que são os da linha Prospex, são linhas profissionais que são consideradas linhas diver. Até então, alguns anos atrás, considerava 150, mas agora não, agora ele subiu para 200, então agora a partir de uns, acho que 5 anos, 6 anos atrás, mudaram essa regrinha, então ele tem que estar aprovado para 200 metros para ser considerado diver. Uma das consequências dessa mudança dessa fórmula foi o SKX. O SKX perdeu a estrelinha de diver, ele foi rebaixado. Então o que a Seiko fez? A Seiko trouxe ele para 100 metros e hoje vende ele como 5KX ou o New 5 Sports, né? O 5 Sports. Então esses aí é uma nova tendência de relógios que a Seiko trouxe justamente para poder tirar a linha 150 e começar com a linha 100 e a linha 200 metros, tá? Uma coisa interessante que eu gosto de citar para todos os meus clientes, tá? Quando eles perguntam sobre esse respeito de ser prova d'água ou não, tá? Uma coisa assim muito triste que a gente vê é que todos os relógios femininos, a gente pede para que as senhoras, né, as mães ou as moças em si, não utilizem eles para lavar louça, lavar roupa ou tomar banho. E para os homens, qualquer relógio, mesmo esse, prova d'água, a gente não aconselha o banho, tá? Por que não aconselhar o banho ou lavar louça ou lavar roupa? Por dois motivos muito fáceis de entender. O primeiro deles é que quando você está tomando um banho, ou às vezes estava lavando uma roupa, ou lavando uma louça, você às vezes está usando água quente. E a água quente, tá? O calor ele deforma a borracha de vedação. Isso aí não a ponto de estragar totalmente, mas aos poucos, conforme você vai utilizando, isso pode criar a um longo prazo uma deformidade na borracha. A segunda coisa é porque é o seguinte, quando você está lavando uma roupa, uma louça ou até mesmo tomando banho, você está utilizando sabão, sabonete, detergente. E qual o princípio básico desses produtos de limpeza? O princípio básico, tanto do detergente, como do sabão em pó, como do shampoo, como do sabonete, eles são desengordurantes, isso mesmo. Eles estão ali para tirar a gordura da sua pele, estão ali para tirar a gordura da roupa, tirar a gordura da louça. Então, e o que acontece? Com as borrachas de vedação, todas elas, existe uma graxa em volta delas.
E essa graxa, conforme você vai utilizando esses produtos químicos, não acontece de uma vez, pessoal. Entenda isso aí, não acontece de uma vez. Ela começa a ressecar. Então, se você quer utilizar dessa maneira, não há problema nenhum. Só que exige que você faça uma manutenção periódica nas borrachas, a troca das borrachas, a revisão das borrachas frequentemente, para que elas não ressequem. E uma vez ressecada, vai entrar a umidade facilmente. Isso aí acontece, já vi clientes reclamando por conta disso. A gente trocou as borrachas, fez a vedação novamente e ele voltou a virar prova d'água. Porém, é muito interessante que, se é possível evitar esse trauma um pouquinho mais como é que fala, rigoroso para a borracha, então evitem de tomar banho, evitem de lavar roupa, evitem de lavar louça com o relógio. Isso vai dar uma longevidade um pouquinho maior para o relógio, para que você não precise ficar se preocupando. Será que vai entrar água hoje? Será que vai entrar água amanhã? A gente não sabe. Então, por conta disso, o melhor é evitar. Por isso eu peço, se você tem um relógio, não utilize ele para tomar banho, tá? É muito estressante para o relógio. Aí as pessoas me perguntam, mas Carlos, ele é prova d'água. Então vamos lá. Eu gosto de citar uma analogia bem legal, que é o carro. Quando você pega o carro, um Gol, tá? Vamos colocar um Golzinho, porque o Golzinho todo mundo conhece, o Golzinho 1.0, ele tá lá para rodar entre 80 e 100 km por hora dentro da cidade. Esse foi a montagem para ele fazer para um Gol 1.0. Quando você sai numa rodovia e começa a acelerar ele a 130, 140, 150, direto, correto, né? De uma maneira ininterrupta, o que vai acontecer? Ele vai forçar o motor, não vai forçar o motor? Então, quando ele termina, ele precisa, existe a possibilidade dele quebrar mais rápido que você estivesse usando só na cidade. O outro caso interessante é se você pegar um Gol de rua e um Gol de corrida. O Gol de corrida, ele vai fazer uma prova e ele vai para revisão. Certo? Por quê? Porque o estresse é muito grande. E a mesma coisa acontece com o relógio. Se você causa um estresse muito grande constantemente no relógio, exige uma manutenção mais assídua do relógio. Se você não faz esse estresse mais como é que fala? Esse estresse não acontece mais frequentemente, então existe uma longevidade maior para que você não precise fazer esse tipo de manutenção. Beleza, pessoal? Essa foi umas dicas para vocês manterem os seus relógios um pouquinho mais, como é que eu vou te dizer, com uma longevidade um pouquinho maior. Não sei se vocês gostaram. Se gostaram da dica, deixa seus comentários aí embaixo. Se vocês não gostaram, não concordam comigo, também pode deixar, tá? Mas deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo aqui com quem você gosta também, para que ele possa aprender um pouquinho mais. Se você gostou, amanhã a gente volta com mais histórias, um pouquinho mais de histórias sobre relógios. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!